Memória Rio Grande do Sul, seu canal sobre futebol gaúcho no YouTube. Os Imortais de 25, o Grêmio Esportivo Bagé. De Rio Grande, em 1907, o Esporte Clube Rio Grande chegou a Bagé, onde enfrentaria o Esporte Clube Bagé, clube que havia sido fundado às pressas para enfrentar o Clube da Noiva do Mar. O Esporte Clube Bagé havia sido o primeiro clube da cidade rainha da fronteira, e sua fundação havia gerado frutos. Mesmo com uma vida tão breve, alguns atletas daquele clube, no dia 5 de agosto de 1920, juntamente com outros dois times locais, o Esporte Clube 14 de Julho e o Rio Branco, fundaram o Jaldinegro de Bagé. Naquele dia, nascia o Grêmio Esportivo Bagé. Suas cores haviam sido herdadas dos dois clubes que lhe deram origem, o amarelo do Rio Branco e o preto do 14 de Julho. Seus primeiros jogos ocorreram poucos dias após sua fundação. Logo em 15 de agosto de 1920, uma disputa entre os times A e B do Bagé inaugurava seu primeiro campo, situado no Arrabal de Estrela d'Alva, onde atualmente se encontra o 25º Grupo de Artilharia de Campanha. A primeira partida ocorreu no dia 5 de setembro, exatamente um mês após a sua fundação. Seu adversário foi o Gabrielense, de São Gabriel. O placar foi 1-1. A primeira vitória do clube de Bagé viria logo em sua segunda partida. No dia 12 de novembro, o adversário foi o Ginasial Futebol Clube, com o Bagé vencendo por 2-1. Em 11 de abril de 1921, o Bagé faz sua primeira partida fora da cidade, contra o mesmo Gabrielense, de São Gabriel. Nova vitória Jaldinegro por 2-1. No ano seguinte, sua série foi transferida para o Arrabal de Menino Deus, onde se encontra até hoje. Em 1922, o Bagé conquista seu primeiro título, o Campeonato Cidadino, com finais disputadas em 2 partidas. O Bagé se sagrava campeão em cima daquele que viria a ser seu maior rival, o Guarani de Bagé. Após 5 anos de sua fundação, o Bagé sagrou-se campeão de gaúcho de 1925, vencendo em Porto Alegre, no estádio da Baixada, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, pelo placar de 2-1. A partida foi realizada em 22 de novembro daquele ano. No caminho até a final, o clube jaldinegro obteve os seguintes resultados. O Bagé bateu o rival Guarani no torneio citadino daquele ano, tornando-se campeão citadino de 1925, e com isso, obteve o direito de disputar o campeonato estadual. Seu campeão zonal, ao vencer o 15 de novembro de Dom Pedrito, pelo placar de 3-0. Foi campeão da região sul, ao vencer o Sport Clube Pelotas por 1-0, e na semifinal eliminou o campeão da região da fronteira, o Grêmio Santanense, por 3-1. Por se tratar da maior conquista do Bagé no futebol profissional do Rio Grande do Sul, além do título ter sido obtido de maneira invicta e o Bagé tendo revertido o placar adverso no fora de casa na final, o Grêmio havia feito o primeiro gol da partida. Os responsáveis por essas conquistas são chamados até hoje pela torcida do Bagé como os Imortais de 25. Com a conquista do estadual de 1925, o clube foi o primeiro a ter seu nome escrito, taça oferecida pela então CBD, Confederação Brasileira de Desportos, atual CBF. Ainda nos anos 20, o Bagé chegou 2 vezes nas finais do campeonato estadual, em 1927 e 1928. As partidas finais foram contra o Internacional e Americano, respectivamente. Na década de 30, o Bagé conquistou o tricampeonato municipal e a hegemonia do campeonato cidadino, com 5 títulos do certame, 31, 32, 33, 36 e 39. Na década de 40, o Bagé imprime a maior goleada em um clássico baguá, que perdura até os dias atuais, 7-0 contra o rival Guarani. Também nos dias de 40, o Bagé por mais 2 vezes chega ao título de campeão do interior, em virtude da segunda colocação no campeonato estadual, sendo vice-campeão do gaúcho em 40 e 44. Em 49, novo título cidadino após 2 vitórias nas finais contra o Guarani, 2-0 no estádio Prata Moura e 3-2 no estádio do rival. O Bagé inicia a década de 50 com a conquista do pentacampeonato citadino. Também nessa década, o clube se tornaria campeão do interior e vice-campeão da primeira divisão em 1957. Já em 59, o Bagé conquista a Copa Centenário de Bagé, numa série de 4 partidas contra o Guarani. Na década de 60, o Bagé sagra-se campeão da segunda divisão em 64, que nessa edição do certame contou com 40 equipes profissionais de estado. Nas finais, o Bagé venceu o Avenida de Santa Cruz do Sul pelo placar de 1-0. Já em 72, através da Copa Governador do Estado, o
Bagé garantiu seu retorno à primeira divisão do Campeonato Gaúcho. A vaga para a elite ocorreu no dia 2 de dezembro, realizado em Passo Fundo. O adversário era o Gaúcho, que vencia a partida por 3-1 até os 40 minutos do segundo tempo. Porém, o Bagé apresentou uma histórica reação e empatou o jogo em 3-3, conquistando a vaga para o Campeonato Gaúcho do ano seguinte. Em 74, novamente através da Copa Governador do Estado, o Bagé conseguiu o acesso, desta vez sendo campeão da competição. A partida do título foi justamente contra seu maior rival, o Guarani, no dia 15 de dezembro. O Bagé venceu o arquirrival por 1-0, em um jogo que teve 6.113 pagantes. Na década de 80, o Bagé sagra-se campeão gaúcho da segunda divisão, em 82 e 85. Em 82, o Bagé torna-se campeão da divisão de acesso, tendo o Aimoré como vice-campeão, em uma edição envolvendo 26 clubes. E em 85, retorna à Série A do certame, sendo campeão do octogonal final, conquistando 9 vitórias na fase final da competição. Por isso, no final da década de 80, o clube alterna aparições entre a primeira e segunda divisão do futebol profissional do estado, participando da primeira divisão nos anos 80, 83, 84 e 86. Nos anos 90, o Bagé retorna à Série A do Campeonato Gaúcho de Futebol ao conquistar o vice-campeonato da divisão de acesso em 93. Nos anos 2000, depois de mais de 30 anos sem a realização do Campeonato Citadino de Bagé, o torneio voltou a ser realizado em 2009. E o Bagé, que já havia sido campeão do centenário da cidade, desta vez conquistou o título marcado pelos 150 anos da cidade. Foram realizados 4 clássicos baguá, resultando em 2 empates e 2 vitórias do Bagé. Com isso, o Bagé tornou-se campeão citadino, adquirindo também a hegemonia do futebol profissional da cidade, somando um título citadino a mais que seu rival Guarani. O jogo decisivo foi realizado no estádio Estrela d'Alva, do rival Guarani, e lá o Bagé venceu a partida decisiva por 1-0, no dia 4 de maio de 2009. Atualmente, o clube se encontra na terceira divisão gaúcha. Baguá é o clássico do futebol brasileiro da cidade de Bagé. O confronto envolve o Grêmio Esportivo Bagé e o Guarani Futebol Clube. É o clássico com o maior número de confrontos na história do futebol gaúcho. Já foram realizados 419 clássicos, desde 1921, com 153 vitórias do Guarani, 122 empates e 144 vitórias do Bagé. O Guarani marcou 501 gols, enquanto o Bagé anotou 481. O primeiro clássico ocorreu no dia 31 de julho de 1921, válido pela Taça A Magalhães, tendo o jogo resultado num empate de 2-2. O segundo confronto foi disputado no mesmo ano, no dia 14 de agosto, com vitória do Bagé por 2-1. A maior goleada em um clássico baguá aconteceu em 1940, quando o Grêmio Bagé venceu por 7-0 o rival Guarani. A bola utilizada na partida até hoje é guardada como recordação daquele clássico, está na série do clube e recebeu o apelido de Bola 7. O Grêmio Esportivo Bagé é um dos clubes de maior sucesso do interior do estado do Rio Grande do Sul, contando com diversos títulos estaduais e uma rivalidade muito forte. Sua história está marcada no futebol gaúcho como o 5º no ranking de clubes do estado, sendo uma das equipes mais vitoriosas de todos os tempos.